Oi, meu nome é Isa e esse aqui é o Isa Sem Rumo. E nesse vídeo eu vou falar sobre epilepsia, a invisibilidade, a mobilidade e algumas coisas que podem surgir. Eu não me lembro se eu falei no outro vídeo, mas eu sou fotógrafa e não tá muito bem enquadrado aqui vamos dizer assim, não tá muito bem certinho os pôsteres e tudo mais. Que eu, na verdade, não tô me importando muito. Que eu tenho minha página, o nome é Isa Sem Rumo, tanto que até o nome fala isso. Eu criei 2 anos atrás e eu não queria deixar isso muito quadrado, vamos dizer assim, eu não queria deixar isso muito certinho, tanto que até quando eu escrevo lá eu risco e começo, continuo porque senão eu fico muito perfeccionista e isso atrapalha minha ansiedade. Eu só deixo rolar. E, inclusive eu tô aqui com minhas anotações. Como eu falei no começo do vídeo, né? Eu vou fazer um pequeno resumo da minha vida aqui, só pra falar de como que eu tive epilepsia. Eu nasci com epilepsia, né? Já tive convulsão desde pequena. Eu tive convulsão até os 4 anos. Eu morei na Itália um tempo e lá com 4 anos minhas convulsões pararam, porque lá eu achei um remédio que se adaptasse ao meu corpo. Então, lá o médico falou que eu poderia parar o remédio quando eu menstruasse. E aí eu parei o remédio. Então ficou tudo tranquilo, até que um dia, quando eu fiz uma viagem que me emocionou muito, que me deixou muito ansiosa, que, enfim, eu fiquei uma semana antes da viagem, eu fiquei sem dormir direito por, né, ansiedade, né? E quando eu cheguei no lugar, cheguei na casa da minha tia, eu tive uma convulsão bem, me deixou machucada, eu acordei, que eu lembro até o que eu falei quando eu acordei, que eu falei quando teve a ambulância e tudo, né? Eu acordei e falei assim, eu tô bem da asma, porque eu simplesmente não lembrava como era a sensação de ter uma convulsão. Eu tinha 19 anos e agora eu tenho 23, né? Eu continuo tomando remédio, eu voltei a tomar remédio com 19 anos, eu continuo tomando remédio agora com 23. Então foram 15 anos praticamente sem ter nada. E então, de mesmo a pessoa que tem epilepsia, ela realmente cuidar do seu corpo, cuidar do psicológico, cuidar da questão de dormir e ter todo esse cuidado, né? Enfim, qualquer pessoa que, mesmo que não tenha epilepsia, ter todo esse cuidado, porque pode surgir com qualquer idade, que eu saiba, né? Não sei, pessoas também podem falar comigo, como eu aceito críticas construtivas, as pessoas podem falar que tá tudo bem, eu até posso falar aqui uma outra vez. Como eu falei no vídeo anterior, minha saúde se agravou no começo desse ano, então eu tive que parar tudo. E tem outras questões também, como mobilidade, né? A mobilidade é muito difícil para pessoas que têm epilepsia, tem convulsões frequentes, né? No caso, não para quem tem epilepsia, mas sim pessoas que têm convulsões frequentes, porque como a gente não aparenta, não tem carteirinha, não sei se existir também, eu gostaria que me informassem. É complicado, a gente não tem cadeira preferencial, por exemplo, e mesmo se tivesse a cadeira preferencial, mesmo o ônibus cheio ou vazio, é meio arriscado a gente estar ali, porque pra gente ter uma convulsão ali é perigoso. Então, algumas pessoas elas não conseguem sair sem ter alguém que as acompanhe, porque realmente é perigoso pela questão de, sei lá, atravessar a rua ou tá andando até eu cair, já me ralei na calçada, ainda bem que eu tinha pessoas por perto, né, gratidão por ter pessoas por perto. Ou usar aplicativo de mobilidade, para quem tem esse privilégio de usar aplicativo de mobilidade. Eu acho até que poderia ter um desconto, alguma coisa assim, ou sei lá, a gente poderia ter esse tipo de coisa, né? Mas como a gente é muito invisibilizado, como eu vou falar daqui a pouco. Lembrando que aqui assim, é um lugar de reflexão, né? Pra gente parar pra pensar nisso, não pra gente ficar triste com esses pensamentos. Eu queria que a gente parasse pra refletir, principalmente para pessoas que não têm epilepsia, para refletir sobre isso, para pensar em
e como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, porque as pessoas só fazem alguma coisa quando acontece com elas, né? Como outro dia eu precisei de uma massagem cardíaca e eu simplesmente nunca tinha precisado disso e agora eu tô querendo aprender como fazer uma massagem cardíaca. E eu só pensei nisso quando eu precisei de uma massagem cardíaca e sim, eu fico muito feliz de ter tido uma pessoa por perto que sabia fazer isso. E um dos motivos também de algumas pessoas terem depressão que tem epilepsia é essa questão de mobilidade, né? Que às vezes muitas pessoas não conseguem sair de casa. Então um dos motivos da depressão é esse, né? Muitas pessoas que têm epilepsia também têm alguns transtornos psicológicos, né? Então eu mesmo sou uma dessas pessoas, eu tenho depressão, tenho ansiedade, eu tenho, enfim, tenho TDAH. É uma das coisas, né, que também afeta a gente, né? Eu já vi muita gente falando isso, né? Eu tô num grupo que o nome é Vivo com a Epilepsia, e que é um grupo muito bom de troca de experiências, troca de ideias. São poucas pessoas também que sabem agir com isso, sabem agir com pessoas que têm convulsões. Tem gente até que fica, tipo, simplesmente olhando, como se a gente fosse uma exposição. Elas só olham, ou, sei lá, tem medo, ou sei lá o que elas fazem. E tem pessoas que elas agem, às vezes agem um pouco errado. Eu agradeço até a intenção das pessoas, mas elas agem um pouco errado porque simplesmente elas não sabem o que fazer, porque simplesmente não é falado sobre o assunto, né? Por exemplo, tem gente que quer enfiar algum objeto por causa desse mito das pessoas vão engolir a língua. A gente não vai engolir a língua. Na verdade, o certo é colocar a pessoa de lado por causa da respiração. E né, porque tem a questão também da saliva, que saliva muito e tem que tomar cuidado com isso, afastar os objetos e tomar cuidado com a pessoa, no caso a cabeça da pessoa, que é possível a pessoa bater a cabeça em algum lugar. Então esse é o maior cuidado que deve ter. Ver e prestar atenção também no tempo, porque mais de 2 minutos já é perigoso, então já tem que tomar atenção para chamar ajuda médica se passar de 2 minutos. Realmente tem gente que fica assustada às vezes, acha até que já teve gente que perguntou se eu estava possuída. A gente tá no século XXI, parece que a gente paralisou lá em não sei nem que século falar, porque não faz sentido, é o século que a gente tá, ter gente perguntando isso, não faz o mínimo de sentido. Enfim, porque a gente não tem visibilidade, a gente não tem visibilidade em novela, não tem visibilidade em filme, não tem visibilidade em série, não tem visibilidade em escola, um lugar de aprendizado, né? Que, enfim, não posso falar muito sobre isso, mas escola é um lugar de aprendizado, até na faculdade muito, que era um lugar, né, não se fala sobre isso. As pessoas parecem que têm um pouco de medo de falar sobre o assunto, às vezes ficam até constrangidas falando sobre o assunto. Eu já conheci até gente que tem preconceito sobre isso, e o que né? Eu já vi o semblante de pessoas quando eu falava que tinha epilepsia, a pessoa ter uma cara assim, de torcer a cara, sabe? De ficar uma cara meio estranha. Mas eu já fui muito acolhida também, Inclusive eu tenho muito gratidão pela minha família, que sempre me acolheu muito. Eu tenho, assim, eles já me socorreram independente do local onde estava, independente do que tivesse acontecido, assim, onde eu estivesse, em qualquer lugar, eles sempre correram pra me ajudar. Tenho muita gratidão pelos meus amigos também, que eles sempre perguntaram como que fazia pra me ajudar, o que eles poderiam fazer pra cuidar de mim, assim, se eu caso tivesse alguma coisa. Então eu agradeço muito de estar rodeado por essas pessoas com muita luz e com muito amor. Eu sei que eu sou muito privilegiado por causa disso, né, porque tem muita gente que tem muito carinho por mim. E eu posso fazer mais vídeos com essa temática de epilepsia, porque eu acho que tem pouca gente falando sobre isso e que poderia ter muito mais gente falando sobre isso. Então é isso. Até daqui a pouco.